A brisa suave da manhã trazia o cheiro de folhas molhadas enquanto Sofia andava pelas ruas estreitas do bairro antigo. Seus passos ecoavam nos paralelepípedos desgastados, e ela sentia algo a puxando para aquele lugar, como se uma memória esquecida tentasse emergir. Ao longe, um relógio marcava 10 horas, mas o som estava abafado, quase inaudível. Ela parou em frente a uma casa com portas de madeira escura e janelas cobertas por cortinas pesadas. A placa enferrujada dizia Alba, mas não havia sinais de vida ali dentro. Sofia hesitou antes de tocar a campainha. Quando fez, um som estridente ecoou, seguido por um silêncio desconfortável. A porta se abriu lentamente, revelando uma mulher de cabelos grisalhos e olhos tão profundos que pareciam guardar segredos de outra época. "Bem-vinda", disse a mulher, sua voz baixa como um sussurro. "Você veio perguntar sobre ele, não foi?" Sofia não soube o que responder, mas a mulher pareceu entender. "Então entre", acrescentou, afastando-se para dar espaço. Dentro da casa, o ar era pesado, impregnado pelo cheiro de livros velhos e poeira acumulada. Prateleiras repletas de volumes encadernados cobriam as paredes, e no centro da sala havia uma mesa coberta de mapas e papéis amarelados. "Aqui foi onde ele trabalhou", disse a mulher, apontando para uma cadeira vazia. Ele era obcecado por padrões. Continuou traçando linhas invisíveis no ar com os dedos. Padrões que ninguém mais conseguia ver. Sofia experimentou um calafrio ao ouvir isso. Sabia que estavam falando de Martim, o homem cujo nome aparecerá em todos os jornais décadas atrás, antes de desaparecer sem deixar rastros. "O que ele procurava?", perguntou Sofia, sua voz tremendo levemente. A mulher sorriu de forma enigmática. "Ele queria entender o infinito", respondeu, "mas não como os outros entendem. Para ele, o infinito não era apenas um conceito matemático. Era algo vivo, algo que respirava." Sofia franziu a testa, tentando compreender. A mulher explicou que Martim começou com números, mas logo percebeu que eram apenas a ponta do iceberg. Ele via conexões onde ninguém mais via, entre estrelas, pessoas, até mesmo entre momentos no tempo. Ele dizia que tudo se conectava, mas que a maioria das pessoas era cega demais para perceber. Sofia sentiu uma estranha familiaridade, como se já tivesse ouvido essas palavras antes. Olhou ao redor, notando detalhes que antes lhe escaparam. Símbolos desenhados nas bordas dos mapas, formas geométricas que pareciam pulsar conforme elas observava. "O que aconteceu com ele?", perguntou finalmente. A mulher suspirou, seus olhos perdendo foco por um momento. "Ele foi longe demais", disse simplesmente. "Longe demais para voltar." Sofia sentiu um nó na garganta. Precisava saber mais, mas algo naquela sala fazia sentir como se invadisse um território proibido. Antes que pudesse fazer outra pergunta, a mulher se levantou e caminhou até uma prateleira, retirando um livro antigo de capa de couro. "Tome isto", disse, entregando-o a Sofia. "Talvez você encontre algumas respostas aqui." Sofia hesitou antes de pegar o livro, sentindo seu peso incomum. Quando olhou novamente para a mulher, esta já estava de costas, ocupada com algo que ela não conseguia ver. Saiu da casa sem dizer mais nada, mas, enquanto voltava pelas ruas estreitas, sentiu que algo dentro dela havia mudado. O livro parecia vibrar contra seu peito, como se contivesse algo além de palavras. Sofia só abriu o livro quando chegou ao seu apartamento, um pequeno espaço no último andar de um prédio antigo. As páginas eram densas, preenchidas com anotações e diagramas que pareciam dançar sob a luz fraca da lâmpada. Ela percebeu que não eram apenas números e fórmulas, mas também fragmentos de pensamentos, reflexões sobre o tempo e a existência. Em uma das páginas, encontrou uma frase sublinhada várias vezes: "O infinito não pode ser medido, mas pode ser sentido." Aquelas palavras pareciam ressoar dentro dela, despertando lembranças que não sabia que tinha. Passou horas absorvida no livro até que o som de alguém batendo a porta a trouxe de volta à realidade. Ao abrir, deparou-se com Mateu, um amigo de infância que não via há anos. Ele parecia diferente, mais sério, como se carregasse um peso invisível. "Eu soube que você esteve na casa de Alba", disse ele, sem preâmbulos. Sofia assentiu, surpresa. "Como você sabe disso?" Mateu hesitou. "Eu também estive lá. Há muito tempo."
Sofia franziu a testa, confusa. Por que você nunca me contou? Mateus suspirou, entrando no apartamento sem esperar convite. Não era algo que eu pudesse explicar. Sentou-se à mesa. Ele foi meu mentor. Me ensinou muitas coisas, mas também me mostrou coisas que eu preferia não ter visto. Sofia sentiu um arrepio. O que você viu? Mateus olhou para ela, seus olhos refletindo uma mistura de medo e fascínio. Ele via o mundo de uma forma que ninguém mais conseguia. Dizia que o universo era como uma teia, e cada ação, por menor que fosse, criava ondulações que atravessavam o tempo e o espaço. Mas havia algo mais. Algo que ele nunca explicou completamente. O que era? Mateus escolheu as palavras cuidadosamente. Ele achava que havia uma inteligência antiga. Algo que observava, que respondia. Sofia sentiu um frio percorrer sua espinha. Isso parece loucura, disse, embora uma parte dela sentisse que fazia sentido. Talvez seja. Mateus deu de ombros, mas ele estava certo sobre muitas coisas. Previra eventos impossíveis, conectar a pontos que ninguém mais via. O que aconteceu com ele? Perguntou Sofia. Mateus ficou em silêncio por um longo momento. Ele desapareceu. Mas não como as pessoas pensam. Não fugiu ou morreu. Ele simplesmente se fundiu. Fundiu com o quê? Com a teia, respondeu Mateus, seus olhos refletindo uma tristeza profunda. Tornou-se parte dela. Sofia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquilo era impossível, mas algo na voz de Mateus soava verdadeiro. Antes que pudesse fazer mais perguntas, ele se levantou abruptamente. Tenho que ir. Mas tome cuidado, Sofia. Algumas coisas não foram feitas para serem entendidas. E saiu, deixando-a sozinha com o livro misterioso. Nos dias seguintes, Sofia mergulhou ainda mais no conteúdo do livro, descobrindo conexões que pareciam impossíveis. Cada página revelava novas camadas de significado, como se Martim a guiasse através dos tempos. Ela começou a notar padrões em sua vida cotidiana. Coincidências que antes ignorava agora gritavam por atenção. Um dia, no parque, avistou uma figura distante sentada em um banco. Era Mateus, mas havia algo diferente nele. Ele a viu e acenou para que se aproximasse. Você continua lendo o livro, disse, sem preâmbulos. É como se ele estivesse falando diretamente comigo, respondeu Sofia. Mateus sorriu, enigmático. Talvez esteja. Martim sempre soube como alcançar as pessoas, mesmo depois de partir. O que você quer dizer? Ele deixou marcas, explicou Mateus. Pistas espalhadas pelo mundo, esperando que alguém as encontre. Sofia franziu a testa. Então você acha que ele planejou isso? Não sei se planejou, mas sabia que alguém seguiria seus passos. E agora? Agora você decide até onde quer ir. Mas lembre-se, quanto mais fundo for, mais difícil será voltar. Determinada, Sofia visitou lugares mencionados no livro, descobrindo marcas e símbolos que confirmavam as teorias de Martim. Em uma caverna isolada, encontrou uma esfera de cristal que pulsava com luz própria. Ao tocá-la, visões de tempos e lugares desconhecidos invadiram sua mente. De volta ao parque, encontrou um bilhete: o infinito escolhe seus próprios mensageiros. Semanas depois, Sofia retornou à casa de Alba. A sala estava diferente, como se os objetos formassem novos padrões. Você sentiu, não foi? Disse Alba, sem olhar para ela. A teia. Ela está começando a responder a você. O que devo fazer? Alba entregou-lhe um mapa desenhado à mão. Siga os fios. Eles a levarão aonde precisa ir. Guiada pelo mapa, Sofia chegou a uma torre de vidro e metal que flutuava sobre um lago. Lá, encontrou Mateus. Você chegou até aqui, disse ele, como se aquilo fosse inevitável. No centro da torre, uma versão maior da esfera de cristal pulsava intensamente. A voz de Martim ecoou. Bem-vinda, Sofia. Você está conectada à teia desde o início. Ao tocar a esfera, o mundo expandiu-se, revelando uma rede infinita de conexões. Quando voltou a si, estava no parque, cercada por Alba e outros rostos familiares. Nós somos parte dela,
disse Sofia, finalmente compreendendo. Todos conectados. E assim, sua jornada pelo infinito apenas começou.